Olá! Você ainda não acredita que você cria a sua própria realidade? É mesmo? Então, olha só, fica aqui até o final desse vídeo e eu vou explicar para você claramente, facilmente, sem complicações, como é que isso funciona. Mas antes, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre saber quando eu postar algum vídeo. E por favor, deixa seu like. Vamos lá, mas afinal de contas, como é isso de criar realidade? Bem, eu sou Magali Evangelista e eu sou uma apaixonada por esse assunto. Estudo isso há muitos anos, mas especificamente trabalho com isso há quase 18 anos e se tornou realmente motivo de todas as minhas alegrias ajudar pessoas a se libertarem do que te impede de viver realmente uma vida satisfatória. Como é isso de criar realidade? Bem, vou dar um exemplo para você. Quando você esteve na época de fazer vestibular, você precisou escolher sobre profissões. Nem todo mundo já nasce sabendo qual é a profissão que vai seguir. Não é verdade? Eu, por exemplo, eu já sabia de alguma maneira, embora eu tenha mudado ao longo da minha vida. Mas a grande maioria das pessoas ficam na dúvida sobre o que escolher. Então, quando você chega a um denominador comum e você fica com uma profissão para fazer vestibular, você deixa de escolher todas as outras, não só as que você colocou no páreo, mas também todas as outras profissões das quais você nunca pensou. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uma certeza que eu queria ser atriz. Mas olha só, comecei fazendo teatro e tal, jovem, mas minha mãe não deixava eu ir além ali na profissão. Entendo perfeitamente, eu era muito jovem e naquela época não era habitual se ser ator e tal, principalmente na cidade onde eu morava. Então, entendo plenamente que ela tem ali atrapalhado um pouco. Então, eu fiz vestibular para uma outra coisa. E aí, entrei na área administrativa, trabalhei em multinacionais durante muitos anos e só depois eu larguei tudo para fazer só teatro. E aí foram 40 anos quase de teatro. E aí, depois, troquei de novo. E hoje eu sou mentora, dou treinamentos, trabalho com desenvolvimento humano. Olha só quantas escolhas eu fiz. E o que acontece? Voltando lá para você entender na época do vestibular. Você escolheu uma profissão e deixou de escolher todas as outras. Tem um filme baseado no livro do Chico Buarque de Holanda chamado Estorvo, o filme do mesmo nome chamado Estorvo, do cineasta Rui Guerra, que ele começa de uma forma assim super interessante. A personagem principal entra em um lugar escuro e tem uma voz de fundo que diz: quando eu estou entrando em um lugar, eu estou deixando de entrar em todos os outros. O nome disso é escolha. E quando eu faço uma escolha, eu estou tomando um caminho. A gente vê muito fotos, né? Se você procurar no Google, você vai ver facilmente fotos. Se botar assim escolhas, você vai ver uma pessoa no meio de uma estrada e com dois caminhos à frente, às vezes mais caminhos à frente. Por quê? Porque é esse momento nós sempre chegamos na nossa vida. E essas escolhas vão levando a gente a criar uma realidade para nós. Quando eu escolho um caminho, estou deixando de escolher o outro. Então, eu estou indo na realidade X e não na realidade Y. Fazendo sentido até aqui? Tá acompanhando o negócio? Então, aí, como é o critério de fazer essas escolhas? O critério de fazer essas escolhas é uma coisa chamada crença. E o que são crenças? Crenças, a grosso modo, nada mais é do que leis internas. Um país não tem sua Constituição? Um condomínio não tem as suas regras ali, o seu estatuto?
A mesma coisa somos nós. Nós temos um conjunto de crenças que são as nossas leis internas. E são justamente essas leis que faz com que a gente escolha esse caminho ou esse caminho. Ou seja, você faz as suas escolhas baseadas nas suas crenças. Mas é só isso, Magali? Sim, é só isso. A grande questão é que a grande maioria das pessoas sequer sonham quais são suas crenças. E nós temos dois tipos de crenças: as crenças impulsionadoras e as crenças limitantes. As crenças impulsionadoras, eu não preciso te dizer, o próprio nome já diz, ela te impulsiona. Mas as crenças limitantes, elas te limitam. Elas te deixam em um espaço onde você não vai para lugar nenhum a não ser aquele espaço. É como se você tivesse, de repente, 1,80 m e precisasse entrar numa caixa de 50 por 50 centímetros. Imaginou? Pois é, as crenças nos limitam neste nível. E o que acontece? A grande maioria das pessoas sequer param para pensar que tem essas crenças, que dirá saber quais são as limitantes. E crença, gente, funciona como filtros. Se eu pudesse fazer uma metáfora, a melhor seria uma câmera fotográfica. Tem ali a lente. E aí, de repente, eu boto um filtro. Sabe esses filtros que a gente usa no Instagram, etc, etc? Pois é, eles fazem a gente ficar mais bonito, com a pele mais bonita, mais bacana, uns maquiam, outros são luzes, né? Pois é, esses filtros fazem com que a gente veja a vida de forma diferente. Você começa a se ver de uma forma mais bonita, por exemplo, em relação aos vídeos do Instagram, por exemplo. Mas na vida, se a gente põe esses filtros, a gente vai, tapando a nossa visão. E nós vamos criando o que chamamos de antolhos. Antolhos é aquela tapadeira que o cavalo usa, que os animais usam. Para que servem os antolhos? Para o animal não distrair, para ele ter foco na estrada. Mas nós não somos animais irracionais. Nós somos pessoas que, quanto mais a nossa visão for estendida, melhor. Na verdade, nem os animais deveriam usar os antolhos, né? Mas, enfim, isso é outro departamento. Mas, voltando, se você tem antolhos, você limita a sua visão. Já se eu estendo a minha visão, eu posso ver mais de 180 graus para cima e para baixo se eu tenho o hábito de aumentar a minha visão. Essa chamada visão estendida no teatro, certo? Enfim, se você tem noção de quais são suas crenças e principalmente quais são as crenças que te limitam, você pode começar a trabalhar tais crenças e assim sair dessa caixa, ampliar essa caixa ao menos. Mas o ideal mesmo é que você saia dessa caixa. Afinal de contas, ninguém merece viver numa caixa, muito menos você. Bem, se esse vídeo fez algum sentido para você, eu peço que você compartilhe com amigos, com pessoas que possam se beneficiar, para que o nosso mundo possa ser melhor, para que outras pessoas tomem conhecimento e a gente possa usufruir de um planeta, de uma humanidade mais harmoniosa, tá? Até a próxima!